Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala com vocês é o Lorenzo, System Engineer aqui na EZE, e hoje no nosso vídeo nós vamos abordar um pouquinho mais sobre Remote Browser Isolation dentro da ferramenta Vault One, ok? Vamos nessa! Bom pessoal, então para o nosso vídeo de hoje, comentar um pouquinho mais sobre o Remote Browser Isolation aqui do Vault One. É uma solução aí que tem praticamente uns 2 meses de idade, uma solução bem bacana que permite com que a gente crie um navegador dentro do nosso navegador, protegendo o acesso que a gente vai disponibilizar para os nossos usuários. Isso aí ele é bem bacana, tá? Então vamos lá, eu já tomei a liberdade de criar um website, eu vou utilizar um portal de chamados que nós utilizamos aqui dentro da EZE, tá? Para um dos nossos produtos, e até o momento nós utilizávamos a forma padrão de fazer esse acesso, que era simplesmente utilizando uma extensão, tá? Uma extensão no navegador, como vocês podem estar vendo aqui, está configurado, e aí aqui nós estamos tentando fazer esse acesso. Deixa eu ver aqui o que pode ter acontecido aqui. Troubleshooting ao vivo aqui, ó pessoal, né? Deixa eu desabilitar esse camarada, clicar para salvar, ok. Então vamos tentar novamente. Clicando aqui, tá? Ele fez o redirect para mim, lá ó, success.alignvolt, ele preenche as informações automáticas e clica em login. Beleza, essa é a forma tradicional que nós utilizamos via extensão. Porém, o Remote Browser Isolation permite com que a gente utilize o próprio conector para fazer essa sacada para nós. Para isso, eu vou ter que ligar minha VPN, tá? Porque o conector que eu utilizo ele está em rede privada. Então, irei abrir a minha VPN aqui e aí eu vou ter que fazer modificações no meu website para que isso aconteça. Então, primeiro eu vou fazer a configuração rápida, já entro no detalhe com vocês, é só para mostrar isso no primeiro momento dele funcionando, para daí sim a gente se debruçar em configurações e como é que a gente chega nisso, tá? Vamos lá, então ele já encontrou o subdomínio do conector, ele vai fazer essa conexão para nós ali no conector, ali com uma mensagem que acabou de acontecer. Ele vai abrir um navegador dentro do navegador e vai ser exatamente da forma com que nós fazemos com a extensão, mas ele está isolado, ou seja, um navegador que não vai guardar cache, que não vai guardar informações, não vai ter preenchimento automático via navegador, mas sim pela própria plataforma Vault One ele vai fazer esse preenchimento, certo? Então, ficamos mais ou menos nessa ideia aqui, ok? Claro que nós podemos fazer algumas modificações, melhorar isso daqui. Mas o intuito principal desse RBI é justamente impedir alguns ataques via navegador, muito comumente vindos, né, através de cookies, compartilhamento de sessões, ok? Então esse é o principal. Além da possibilidade de a gente abrir um navegador dentro do nosso próprio navegador, também agora é possível fazer a gravação da sessão desses websites, o que pela extensão não é possível. Então precisamos ter um conector compatível, ou seja, precisamos ter um conector no seu versionamento premium para que essa gravação de vídeo seja possibilitada, certo? Nós marcamos isso daqui e pronto, ele está habilitado a começar a gravação, tá? Mas o bacana mesmo é que a gente fica completamente seguro aqui dentro, utilizando esse navegador dentro do nosso próprio navegador, tá? A extensão por si só, né, a clássica extensão que é a que nós utilizamos para um acesso padrão, ela não vai ter essa funcionalidade de abrir o navegador dentro do nosso navegador. Isso fica restrito ao conector. Quem faz isso pra gente é o conector. Então, licenciamentos que não possuem um conector ou que o conector não tenha compatibilidade com essa versão de RBI não será possível, ok? Então, isso tem que ficar bem claro. Então vamos entrar nos detalhes de como é que faz para configurar esse camarada, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos ter aqui sim, né, o nosso website ele devidamente configurado, tá? E logo aqui embaixo nós vamos ter a opção Gateway, tá? Quando nós marcamos a opção Gateway, nós temos outras duas opções logo abaixo, né? Ele nos abre duas novas opções, que são Reverse Proxy e Web Shield. O Reverse Proxy ele já existe na plataforma desde muito tempo, onde permite com que nós utilizamos o conector para fazer um acesso para nós numa rede privada, tá? Então, ou seja, eu a partir da minha rede pública acesso o conector abre a conexão para mim numa rede que está privada, ok? Bem padrão, parecido até mesmo com o NAT de Firewall, tá? A intenção dele é que a gente consiga abrir essas aplicações para a rede interna, porém ele vai estar utilizando a extensão e não o Web Shield. Por outro lado, nós temos o Web Shield. Aí esse sim é o novo camarada, a nova funcionalidade que permite gravações e o navegador dentro de um navegador. Então o primeiro passo é habilitarmos o Gateway, selecionar o conector que tem o licenciamento compatível com essa funcionalidade, marcar aqui a parte de Web Shield e por fim ele libera para nós lá a quarta aba dentro dessa parte de websites, o Web Shield. Aqui sim nós podemos fazer algumas configurações.
Dentro dessa parte de Web Shield, aí nós temos algumas configurações bem bacanas, tá? A primeira delas, obviamente, é a gravação de sessão, né? A gravação de vídeo, o que antes não era possível somente com a extensão, então eu reforço essa informação. Ela só é possível através do Web Shield, mas não é só isso. Ele também nos traz toda a parte de controle de acesso. Nós temos algum grau onde nós conseguimos forçar os nossos usuários a acessar certos recursos dentro da plataforma, né? Dentro daquele navegador, dentro do navegador, que está isolado. Tá? Então, funções mais básicas, como por exemplo, impedir a transferência de arquivos via FTP, impedir o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? O clipboard, né? Que é a área de transferência. Até mesmo conseguimos desabilitar endereços e as próprias abas do navegador. Esse aqui é bem interessante, eu vou estar demonstrando para vocês. E por último, aqui nos nossos checkbox, nós temos bloquear todas as formas de acesso, tá? O URI pode ser tanto IP quanto URL, né? Que seria o próprio domínio com HTTP e HTTPS, ok? Então, se eu marcar essa última opção, o usuário em si que está acessando esse navegador isolado, ele não pode sair do domínio que está configurado. Então, por exemplo, se eu tiver google.com e marcar essa opção, ele não vai poder acessar amazon.com. Impossível, não tem como. A menos que, aqui no outro lado da minha tela, na direita, aqui em URIs permitidas, eu coloque, por exemplo, aqui https://amazon.com e barra de novo. Aí sim eu digo para o meu usuário que ele pode estar acessando o Google e também está acessando a Amazon. Websites que porventura fazem redirecionamento e mudam o seu domínio, ele infelizmente vai cair nessa parte de bloqueio total. Então a Microsoft ela tem muito costume de fazer essas manipulações e redirecionamentos de URL. Então nestes casos a gente tem que fazer um mapeamento um pouco mais forte em cima desses domínios da Microsoft e cadastrar todos eles dentro da lista de Allowed URI ou URIs permitidas, para que o usuário na ponta tenha pelo menos uma experiência agradável de utilização dessa ferramenta, ok? Então vou mostrar aqui como que funciona essa parte de desabilitar a barra de endereço e também, né, as abas do navegador. Coloquei aqui, vou clicar para conectar. Quem vai abrir a conexão para mim é o conector, ok? Então deixar isso reforçado. E aqui nós temos o nosso navegador remoto, tá? Isolado dentro do conector, parecido como se fosse o meu navegador. Tá? Eu não tenho mais a barra lá em cima, eu não tenho mais as abas do navegador dentro do navegador, então ele realmente fica até mais transparente. Dá para perceber que é uma conexão remota? Dá para perceber, porque a qualidade da imagem até foge um pouquinho, né, digamos, do nosso próprio monitor. Mas assim, é uma utilização transparente, o usuário pode ser que ele acabe nem percebendo que ele está, digamos, num navegador remoto, tá? Mas esse é o ponto principal. Esse navegador remoto ele também tem a funcionalidade, ou melhor, uma das características de impedir atalhos de teclado. Se eu quiser abrir uma aba com, por exemplo, Ctrl+E, ou fechar uma aba com Ctrl+W, abrir uma nova guia com Ctrl+T e entre outros atalhos de teclado para navegadores, ele não vai conseguir, tá? E toda essa parte de acesso remoto ele também tem módulos de anti-tampering, que é impedir que os usuários façam modificações na página para extrair alguma informação, ok? Então vamos fazer mais um novo teste aqui, certo? Dessa vez eu vou editar o meu acesso, eu vou manter ainda o Web Shield, eu vou tirar, né, esse web browser, eu vou colocar para bloquear tudo para mostrar para vocês, tá? Como é que ele é na prática. Calma aí que eu acabei errando ali, né? Cliquei para cancelar sem querer, tá? Aqui. Ok, vou bloquear tudo, eu vou desabilitar esse daqui, tá? Salvar, sim. E aí vamos finalizar a nossa conexão novamente. Maravilha, estamos aqui no processo de login automático, ok, ele fez esse preenchimento. Conseguimos abrir aqui uma nova aba, tá? Ele fala aqui que essa página está bloqueada, tá? A organização não permite a visualização desse website, tá? Porque o Chrome ele abre, né, uma nova guia com alguns links, então ele faz esse bloqueio, mas eu vou botar aqui, por exemplo, google.com, só para teste. E nós fomos bloqueados, tá? Então é exatamente aquilo que a função ela diz, é bloquear todas as formas de acesso com exceção a esse recurso. Se eu quiser acessar o google.com, eu tenho que colocar o URL do google.com aqui em URIs permitidas, certo?
E também o mesmo funciona para URIs bloqueadas, tá? Se existem certos tipos de websites que vocês querem que os usuários não acessem dentro desse navegador remoto, vocês podem colocar para preencher, embora a lista possa ser um pouco extensa, né? A intenção aqui não é substituir um firewall. Esse bloco de URI ou URIs bloqueadas, a intenção dele não é substituir um firewall. A intenção é colocar websites pontuais para que os usuários dentro da plataforma não acessem aquele tipo de website, ok? Mas no mais era isso, pessoal. Esse foi o intuito, mostrar um pouco mais para vocês essa nova funcionalidade, como funciona na prática, algumas configurações e obviamente testes mesmo durante a gravação para vocês verem isso funcionando. Mas esse foi basicamente tudo que temos hoje para RBI, ou Remote Browser Isolation, que é feito através do módulo de Web Shield dentro do Vault One, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos numa próxima. Um abraço a todos.